Existe um julgamento que nenhum presidente, nenhum rei, nenhum bilionário conseguirá evitar. Não importa quanto dinheiro você tenha. Não importa quantos exércitos obedeçam a você. Não importa quantos segredos você enterrou. As Escrituras descrevem uma cena que deveria ser ensinada em todo lugar do mundo, mas quase ninguém fala sobre ela. Um tribunal, sem advogados, sem apelos, sem propinas, e os mais poderosos da história da humanidade, sentados no banco dos réus. O que você está prestes a descobrir não está nos sermões de domingo, não está nos noticiários e não está nos livros que eles querem que você leia. Está escondido em plain sight, nas páginas mais antigas que a humanidade conhece. Os homens mais poderosos do mundo serão julgados, e as Escrituras revelam exatamente o que acontecerá com cada um deles. Fique até o fim, porque o que vem a seguir muda tudo. Deve ser narrado com lentidão deliberada, quase sussurrado. As reticências indicam pausas reais de 0,5 a 1 segundo. O som grave do sino no início pode ser substituído por uma nota de piano reverberada ou cordas tensas. Por milênios, o poder humano foi a maior força sobre a terra. Faraós que se declaravam deuses, imperadores que decidiam quem vivia e quem morria, reis que reescreviam a história conforme sua vontade. E hoje não é diferente. Os nomes mudaram, as coroas viraram ternos, os tronos viraram assentos em conselhos de administração. Mas as Escrituras já conheciam esses homens, muito antes de eles nascerem. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. É um documento que descreve com precisão perturbadora o que acontece com aqueles que acumulam poder e esquecem de onde vieram. No livro de Daniel, no livro de Apocalipse, nos Salmos e nos Profetas, existe um padrão que se repete, sempre, sem exceção. Todo grande império acreditou que era eterno. Babilônia acreditou, Roma acreditou, e todos eles caíram. Mas cair não é o fim da história, porque as Escrituras dizem que depois da queda vem o julgamento. E é aqui que a história fica perturbadora. Porque esse julgamento não é uma metáfora. É uma cena descrita com detalhes que deveriam gelar o sangue de qualquer pessoa no poder. E quase ninguém percebe isso. Abra o livro de Daniel. Capítulo 7. Um profeta está dormindo e tem uma visão que o deixa perturbado por dias. Ele vê 4 bestas saindo do mar. Criaturas que representam os maiores impérios da história humana. Mas não é isso que chama a atenção. É o que acontece depois. Daniel descreve um tribunal sendo preparado, no meio da visão, tronos sendo posicionados, um ancião de dias, como ele chama, tomando seu lugar. E então, os livros são abertos. Livros, não um, vários. E aqui está o que quase ninguém para pensar. O que está escrito nesses livros? A tradição judaica e os comentaristas mais antigos das Escrituras dizem algo que deveria nos parar no lugar. Esses livros contêm os registros, cada decisão tomada, cada ordem dada, cada vida destruída em nome do poder. Nada foi apagado, nada foi perdido, nada ficou de fora. E quem está sendo julgado? Daniel especifica: não é o povo comum. Não são os pobres, os fracos, os esquecidos, são os que reinaram sobre eles. O tribunal se sentou e o poder foi tirado das bestas. Essa frase, escrita há mais de 2.500 anos, descreve algo que ainda não aconteceu completamente. Ou já começou? Porque quando você olha para os detalhes dessa visão, com cuidado, percebe que Daniel não estava apenas descrevendo impérios do passado. Ele estava descrevendo um sistema que existe até hoje, e é aqui que a história fica perturbadora.
Daniel não estava sozinho nessa revelação. Séculos depois, outro homem teve uma visão semelhante, mais detalhada, mais perturbadora e muito mais específica sobre quem seria julgado. João, no livro do Apocalipse, capítulo 18, descreve a queda de algo chamado de Babilônia. Mas preste atenção, porque essa Babilônia não é uma cidade do passado. Os comentaristas mais sérios das Escrituras identificam Babilônia como um sistema de poder econômico, político e espiritual, concentrado nas mãos de pouquíssimas pessoas. E quando esse sistema cai, quem chora? João responde com precisão cirúrgica. Os reis da terra, os mercadores, os que enriqueceram com o poder desse sistema. Não é o povo que chora, é a elite. Agora vem o detalhe que quase ninguém percebe. No capítulo 6 do Apocalipse, quando os selos são abertos, João descreve uma cena no fim dos tempos. E os poderosos, reis, generais, ricos, comandantes, correm para se esconder, literalmente. Escondam-nos das rochas e das montanhas, eles gritam. Homens que controlam nações, implorando para que pedras os cubram. Mas o texto diz algo ainda mais revelador. Eles não estão fugindo de um exército, não estão fugindo de uma bomba, eles estão fugindo do olhar. Escondei-nos da face daquele que está assentado no trono. Esse é o julgamento que eles mais temem. Não a morte, não a pobreza, não a humilhação pública, ser visto completamente, sem filtros, sem relações públicas, sem versão oficial. E aqui está a camada que aprofunda tudo isso. O profeta Isaías, séculos antes de João, já havia descrito esse momento com palavras que deveriam estar gravadas nas paredes de cada parlamento do mundo. O Senhor entrará em julgamento com os anciãos do seu povo e com os seus príncipes. Anciãos, príncipes, líderes religiosos, líderes políticos, todos juntos, no mesmo tribunal. Mas o que vem a seguir muda tudo. Porque as Escrituras não apenas descrevem quem será julgado, elas descrevem pelos crimes específicos pelos quais cada categoria de poderoso responderá. E essa lista é perturbadoramente atual. Então, quais são os crimes? O que exatamente as Escrituras dizem que será cobrado dos que governaram o mundo? Prepare-se, porque essa lista não foi escrita ontem, foi escrita há milênios e parece o noticiário de hoje. Primeiro crime, a opressão dos pobres. Não é metáfora, não é exagero poético. O profeta Amós é devastador nesse ponto. Ele descreve líderes que vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Homens que dormem em camas de marfim enquanto o povo perece. E Amós diz com todas as letras: Deus viu cada um desses momentos e anotou. Segundo crime, a corrupção da justiça. Isaías 10 é direto ao ponto. Ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem decretos de opressão. Ai, nas Escrituras, essa palavra não é uma lamentação, é uma sentença. Terceiro crime, o derramamento de sangue inocente. Ezequiel 22 lista os pecados dos príncipes de Israel. E o que aparece no centro da lista? Derramaram sangue para ganhar suborno. Guerras iniciadas por interesse. Populações sacrificadas por lucro. Vidas descartadas por conveniência política. As Escrituras não esqueceram nenhuma delas, mas aqui está o ponto de virada. O detalhe que muda completamente a forma como você vai ler esse julgamento. Em Mateus 25, Jesus descreve o julgamento final com uma imagem que poucos conectam ao poder político. Ele separa as nações, como um pastor separa ovelhas de cabritos. E o critério usado não é religioso, não é sobre quem foi à igreja, não é sobre quem conhecia a teologia certa, é sobre o que fizeram com os invisíveis. Tive fome e não me destes de comer,
Tive sede, e não me destes de beber. Era estrangeiro, e não me acolhestes. E os poderosos respondem com espanto: Quando, Senhor? Quando te vimos assim? E a resposta que vem a seguir é a mais perturbadora de todo o texto sagrado. Sempre que deixastes de fazê-lo, ao menor dos meus irmãos, a mim o deixastes de fazer. O julgamento não será sobre os discursos que deram, não será sobre as leis que assinaram publicamente, não será sobre as fortunas que doaram para a caridade, na frente das câmeras. Será sobre os momentos em que poderiam ter agido e escolheram não agir, os momentos que ninguém filmou, as decisões tomadas em salas fechadas, as omissões que custaram vidas. Quase ninguém percebe isso. Mas esse julgamento em Mateus 25 não é individual apenas. Jesus diz: as nações serão julgadas, sistemas inteiros, políticas inteiras, estruturas de poder inteiras. E quem responde por um sistema são os que o controlaram. Não há cargo alto o suficiente para escapar. Não há legado grandioso o suficiente para cobrir. Não há história reescrita que engane esse tribunal, porque nesse tribunal os livros já estão abertos e o que vem a seguir conecta tudo isso ao mundo em que você acorda todo dia. Você pode estar pensando: isso é história antiga, profetas do passado, impérios que já não existem. Mas deixa eu te mostrar algo. Em 2023, o 1% mais rico do mundo detinha mais riqueza do que os 95% restantes da humanidade somados. Não é uma opinião, é um relatório da Oxfam. Enquanto isso, 828 milhões de pessoas vão dormir com fome toda noite. Amós escreveu sobre isso há 2.700 anos e o mundo ainda não resolveu. Pense nos conflitos armados dos últimos 30 anos. Guerras iniciadas com base em informações falsas, populações civis destruídas, crianças que nunca escolheram nada, pagando o preço de decisões tomadas em gabinetes climatizados. Ezequiel chamou isso de derramamento de sangue por suborno. Os nomes mudaram. O crime não. Pense nos sistemas jurídicos do mundo, onde o réu rico tem advogados, recursos, apelações e anos de processo. E o réu pobre já está preso antes de ser julgado. Isaías chamou isso de decretos de opressão, há 2.700 anos, e hoje é manchete de jornal. Mas aqui está o que mais impacta. Mateus 25 fala sobre os invisíveis, os migrantes, os refugiados, os sem-teto, os que batem na porta e são mandados embora, e as nações que constroem muros em vez de portas. As políticas que transformam seres humanos em números, em estatísticas, em problemas a serem gerenciados. As Escrituras dizem que cada uma dessas decisões foi registrada, não pela imprensa, não pela história oficial, por algo que não esquece, que não pode ser comprado, que não aceita a versão oficial. E agora, algo começa a fazer sentido de uma forma perturbadora. Por que será que os mais poderosos do mundo constroem bunkers? Por que bilionários compram ilhas remotas? Por que generais e políticos transferem fortunas para paraísos fiscais, como se estivessem se preparando para uma fuga? Será que em algum nível, mesmo sem acreditar nas Escrituras, eles sabem? Sabem que o que foi feito nas sombras um dia virá à luz? Porque se você olhar com honestidade, o padrão que Daniel viu, o padrão que João descreveu, o padrão que Isaías, Ezequiel e Amós denunciaram, é o mesmo padrão de hoje. Mesmos crimes, mesma concentração de poder, mesma invisibilidade dos que sofrem. E se o padrão é o mesmo, então o que vem depois do padrão também será o mesmo. E é exatamente isso que a revelação final nos mostra. Do vídeo inteiro, imagens de noticiários reais intercaladas com os textos bíblicos na tela. A pergunta, será que eles sabem, deve ser entregue com a câmera lenta em imagens de bunkers ou helicópteros particulares. A música moderna que abre o ato
deve ir crescendo progressivamente até o pico na última frase, preparando a virada emocional do ato 7. Existe uma cena no livro do Apocalipse que quase nunca é pregada, quase nunca é ensinada, talvez porque seja incômoda demais. Apocalipse capítulo 19. Após a queda de todos os sistemas de poder, após o julgamento das nações, após os livros serem fechados, há uma celebração, mas não é uma celebração qualquer. É a celebração dos que foram esmagados, os esquecidos, os oprimidos, os que morreram sem ver justiça. Por milênios, eles esperaram. E o texto diz que naquele momento, o céu inteiro ressoa com uma palavra. Uma única palavra. Aleluia. Não como hino de domingo, não como tradição religiosa vazia, como grito de justiça finalmente cumprida, porque o juízo final nas Escrituras não é primariamente sobre condenação, é sobre restauração. É o momento em que cada lágrima derramada em silêncio, cada injustiça enterrada por quem tinha poder, cada vida destruída por decreto de gabinete, recebe uma resposta. E aqui está a revelação que fecha tudo. Daniel viu o tribunal. João viu a queda dos poderosos. Amós, Isaías e Ezequiel nomearam os crimes. Jesus descreveu o critério do julgamento, mas há um versículo que amarra tudo isso em uma única frase. Eclesiastes 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau, toda a obra. Tudo o que está encoberto. Não existe arquivo deletado, não existe conversa em sala segura, não existe decisão sem registro. O presidente que assinou a ordem, o general que deu o comando, o bilionário que financiou a operação, o juiz que fechou os olhos, o legislador que aprovou a lei injusta, todos, sem exceção, sem foro privilegiado, sem imunidade diplomática. E talvez a parte mais perturbadora de tudo isso não seja o julgamento em si, seja o silêncio dos que deveriam falar, as igrejas que se calaram, os profetas que foram comprados, os líderes religiosos que abençoaram o que deveriam condenar. Porque as Escrituras reservam palavras especialmente duras para os que conheciam a verdade e escolheram o conforto. Ezequiel 34. Deus fala diretamente aos pastores, aos líderes espirituais que falharam com o rebanho. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Mais um ai, mais uma sentença. Então, onde isso nos deixa? Deixa com uma escolha, não a escolha dos poderosos, a nossa, porque o mesmo Mateus 25 que condena os que ignoraram os invisíveis, também exalta os que os viram, os que deram pão, os que abriram a porta, os que trataram um ser humano como ser humano, sem câmera, sem aplausos, sem reconhecimento público. E Jesus diz sobre eles, com a mesma intensidade: sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, a mim o fizestes. As Escrituras não foram escritas para nos paralisar com medo. Foram escritas para nos lembrar que existe uma contabilidade que nenhum poder humano consegue fraudar, que a história não termina com os fortes no topo, que o último capítulo ainda não foi escrito. E quando você fecha esse livro e olha para o mundo ao redor, para os que governam, para os que sofrem, para os que se calam, para os que agem, uma pergunta fica no ar, uma pergunta que as Escrituras fazem diretamente para você. Quando os livros forem abertos, o que estará escrito com o seu nome?